Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero convidar a todos a abrirmos a Bíblia em Mateus capítulo 27. Vamos ler os versículos 33 até o 44. Mateus 27, a partir do versículo 33. Acompanhe a leitura. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua sentença: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salve-se a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que venha tirá-lo agora, se de fato lhe quer bem, pois que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vamos orar. Senhor, este trecho da tua palavra, como toda a palavra é inspirada pelo Senhor, este trecho é o ápice, é o cume de toda uma história. O Senhor veio trabalhando desde o início para que este momento acontecesse em nossa história. E nós estamos aqui diante destas palavras, lidas agora, com muito temor em nosso coração. Nós pedimos: vivifica esta palavra, vivifica este trecho, Senhor, da tua santa palavra em nossos corações. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, o nosso coração como uma terra preparada, livre de espinhos, de pedras, de empecilhos quaisquer, para receber a tua palavra e que ela frutifique em nosso coração, que ela produza uma transformação em nome de Jesus, nosso Messias. Amém. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema A Cruz de Cristo, nossa escada para o céu. Eu gostaria que você se desfizesse de quaisquer pensamentos neste momento, deixasse a sua mente, o seu coração totalmente entregues à ação do Espírito de Deus, para que você e eu compreendamos não somente na nossa mente, mas no nosso coração, que nada atrapalhe este momento na sua vida. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração. Esta história, este trecho que acabamos de ler, é o cume, é o ponto mais elevado, é o ápice de toda uma história, da nossa história, traçada por Deus. Jesus Cristo foi morto na cruz pelos nossos pecados. Este é o momento real em que este fato está acontecendo. Aqui é o trecho referente à sua crucificação. Ele está na cruz ainda. No trecho que leremos amanhã,
será o trecho da morte de Jesus. Ele permaneceu cerca de 6 horas pregado na cruz. E depois ele entregou o seu espírito, entregou a sua vida a Deus, por nós. Isto aconteceu neste momento aqui, mas no coração e na mente de Deus, como está dito lá na carta 1 de Pedro, capítulo 1, verso 20, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. No coração de Deus, na sua sabedoria, Ele já sabia toda a nossa história. Então Ele já planejou, é um plano eterno de amor para que houvesse o resgate da nossa vida. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para nós analisarmos um pouquinho alguns detalhes deste quadro tremendo. Alguns detalhes. O primeiro deles, o local da crucificação. No verso 33 está escrito assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Essa palavra Gólgota, na nossa língua originária do latim, é a mesma palavra de Calvário. Lugar da caveira, que significa lugar da caveira, está aqui já explicado, não há necessidade de nós nos atermos a esta palavra, mas somente lembrando que lugar da caveira, fora do muro de Jerusalém, as cidades eram, a maioria delas, cercadas por uma muralha. Jerusalém tinha o seu muro, e Jesus foi morto fora dos muros de Jerusalém. Já vamos ver isso também. Mas o lugar da caveira, que ficava fora dos muros, não era só chamado assim por causa da vista de longe, um outeiro, uma elevação de pedra, e parecia-se com uma caveira humana, porém era um lugar de execuções. Era um lugar terrível, que cheirava a morte. Era um lugar onde costumeiramente estavam corpos apodrecendo, deixados ali no madeiro. Assassinos, criminosos, da pior espécie. A morte na cruz era a pena de morte aplicada pelos romanos. O Império Romano que dominava toda aquela região nos dias de Jesus. Então, os piores criminosos, aqueles terríveis, para os quais não bastava uma prisão perpétua, eram colocados lá na cruz, no lugar da caveira, no lugar de execução, e ali eram deixados. Alguns demoravam dias para morrer, em sofrimentos atrozes, e depois de mortos não eram dignos de uma sepultura, ficavam lá os corpos apodrecendo. Era este o quadro, o cenário do lugar da caveira. Então, fora dos muros de Jerusalém, desde lá, dos livros que nós lemos recentemente no Antigo Testamento, Números, por exemplo, mencionava-se que alguns sacrifícios eram levados para fora dos muros de Jerusalém, dos muros da cidade. Depois o sangue do animal era trazido para dentro para ser aspergido ali no lugar santo. Mas a pessoa a ser morta, por exemplo, por apedrejamento, tinha que ser levada para fora dos muros de Jerusalém. E o autor da carta aos Hebreus nos convida, então, para sairmos com Jesus para fora, levando as afrontas que ele sofreu, nós também recebendo. E nós somos tão avessos ao sofrimento, né? Ninguém quer sofrer. Nós queremos estar bem, tudo bem, isso é o que todo mundo quer. Mas nós somos convidados também a sofrer
com Jesus. O sofrimento nos dignifica. A localização deste lugar da caveira é incerta. Não dá para alguém chegar lá nas cercanias de Jerusalém, da Jerusalém de hoje, e dizer foi aqui, foi aqui, foi aqui. Jerusalém foi destruída no ano 70 da nossa era. Não há lugares onde se possa afirmar tal coisa aconteceu aqui. Existem indícios, sim, mas a igreja cristã primitiva não valorizava lugares, não tornava lugares santos, não valorizava objetos, nunca, mas a pessoa, sim, de Jesus. Existem indicações e nós devemos nos satisfazer com as indicações bíblicas. O lugar existiu, físico, era assim, era o que acontecia ali, eram execuções desse nível, e foi ali que Jesus foi crucificado. Então, o local da crucificação. Em segundo lugar, gostaria de analisar as dores da crucificação. Gostaria que você olhasse de novo comigo aqui no versículo 34, está escrito: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Essa mistura era uma mistura um pouco anestésica, que era dada por alguns amigos da pessoa que estava sendo crucificada para aliviar um pouco a dor. Isto é a tradição que nos mostra isso, nos conta isso, a história conta isso, a história secular conta isso. Isto é fato. E alguém deu a Jesus existem muitas especulações, não vamos entrar em nenhuma delas, vamos apenas olhar aqui que foi oferecido a ele uma mistura que talvez amenizasse um pouquinho a sua dor física. Mas o que Jesus fez? Qual a postura de Jesus? Provando, e é bom que ele tenha provado. Tudo o que Jesus fez é bom, é certo e tem um motivo. Ninguém poderia dizer, ele nem experimentou. Provando, não o quis beber, porque ele fez questão de suportar todas as dores lucidamente, dentro da sua consciência. Ele não quis nenhuma anestesia, nenhum suporte para amenizar as suas dores. E a dor física na crucificação é inenarrável. É algo que não dá para a gente explicar com palavras. É o pior de todos os tipos de morte, porque a pessoa demorava para morrer, uma vez que seus pulsos e seus pés estavam pregados, cravejados, ali por longos cravos de ferro, penetrados a marteladas nos seus pulsos e nos seus pés. O seu corpo era pendurado no madeiro. E essa posição causava em rodízio, asfixia, cãibras, sufocamento, hemorragia. Estas coisas todas somando umas às outras, alternando-se, levavam a pessoa à morte. E Jesus, quando foi para a cruz, ele já tinha passado uma noite inteira e uma parte da manhã sendo açoitado, a chibatadas, tendo na sua cabeça uma coroa de espinhos que foram penetrando em toda a sua pele ao redor do crânio. Ele levou também golpes na sua cabeça, está escrito no texto anterior a este que lemos. E esses golpes certamente faziam os espinhos penetrarem ainda mais. Nós não podemos entender a dimensão, a intensidade da dor física de um crucificado.
do nosso Senhor especificamente, porque sobre ele também pesava uma outra dor, a dor moral e espiritual. Essa dor, porque todo o peso dos nossos pecados estavam sobre ele. Profeticamente, foi dito sobre ele cerca de 700 anos ou mais antes do fato da crucificação. Deus mostrou para um homem chamado Isaías como se fosse um retrato, um quadro, um filme da crucificação. E ele escreveu: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, a dor moral do desprezo. Você já se sentiu desprezado alguma vez? Preterido, alguém escolheu outra pessoa e nem olhou para você, desconsiderou totalmente a sua presença, desconsiderou algo que você fez por ela de bem. Já se sentiu assim? Todas estas coisas pesavam sobre Jesus e de maneira injusta. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Ninguém se importou. Por isso esse texto começa: quem acreditou na nossa pregação? Quem deu crédito? E aí Isaías continua dizendo: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo que traz a paz para o nosso coração, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Quem aqui nesta manhã hoje tem feridas no seu coração? Há alguma ferida no seu coração? Aquele que sofreu todas as feridas e levou sobre si, na cruz, as nossas enfermidades, as nossas maldições, ele pode curar as feridas do seu coração. Há alguma coisa mais para nós analisarmos nesse quadro tremendo? Já vimos o local da crucificação, as dores do crucificado. Agora, a acusação sobre Jesus. Qual foi a sentença dada para ele? Era comum colocar uma plaqueta lá em cima da cruz, que trazia ali então a sentença. Qual é o crime cometido? Aqui no verso 37 nós lemos: por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. O que ele fez? Não tinham o que escrever ali. Assassino, ladrão, não podiam escrever isso, não puderam. Tinham que escrever isto aqui que escreveram. E o evangelista João, apóstolo que escreveu o quarto evangelho, ele narra, ele dá alguns detalhes que Mateus não dá aqui. Ali em João está escrito que foi Pilatos, o governador romano, que escreveu. E ele escreveu em 3 idiomas. Isso tudo tem um significado. Ele escreveu em hebraico, em latim e grego.
Isso tudo tem um sentido, nada do que aconteceu, do que está aqui neste livro santo e inspirado, nada é escrito em vão, não tem razão de ser. Tudo que está aqui é inspirado por Deus e tem uma razão, tem um sentido, tem um motivo. Aquela acusação foi escrita em 3 idiomas para mostrar a abrangência de toda aquela história verdadeira, a nossa história, a história da nossa redenção. Foi escrito, e ali em João mostra em quais esses idiomas em que foi escrito. Hebraico era a língua litúrgica, era a língua da religião. Desde o cativeiro, quando eles foram levados para o cativeiro e voltaram cerca de 400 anos antes de Cristo, a língua que ficou comum entre eles era o aramaico. Mas em âmbito das sinagogas ali, quando eles se reuniam para estudar a Torá, a língua que eles falavam era hebraico. Então, hebraico era a língua da religião. Jesus foi condenado pela religião. Jesus foi condenado pelos líderes religiosos. Por isso a inscrição tinha que ser em hebraico também. Jesus foi condenado também politicamente, porque a inscrição foi escrita em latim. Latim era a língua de Roma, era a língua do Império Romano. Todos os documentos de Roma eram escritos em latim. E Pilatos escreveu em hebraico e escreveu a mesma frase em latim, mostrando que Jesus era um condenado político. Ele tinha dito que ele era o rei, e isso era inadmissível, porque o rei para eles era César. Jesus é o nosso rei. Ele é o nosso Senhor. Nós não temos nenhum outro e nunca teremos. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso rei. E a acusação foi escrita também em grego, porque grego era a língua da sabedoria. Quem quisesse adquirir algum conhecimento, estudar, fazer algum curso, tinha que aprender o grego, tinha que ser fluente no grego. Grego era a língua dos filósofos, que influenciou toda aquela região, também com o seu pensamento, e ainda hoje o pensamento grego domina em muitas das nossas atitudes e coisas. O que deve dominar em nós é a cultura do reino de Deus. Somente. Nós temos uma lei, está aqui. Nós temos um rei, Jesus Cristo. Nós temos uma esperança, Jesus Cristo. Nós temos um Salvador, Jesus Cristo. Não há outro. A cultura do mundo é voltada para o pecado. E esse rei Jesus vem e apresenta não uma religião, ele não veio fundar uma religião. Ele não veio se opor a César. Ele é infinitamente maior que qualquer César. Ele veio para trazer o reino de Deus, para implantar o reino de Deus. Ele veio para tirar das mãos do impostor, Satanás. E agora ele deu esse reino para nós, a igreja dele. Porém, ele é o rei, ele é o Senhor, o único. Ele é o resgatador. Ele tem a sua cultura, a cultura do reino de Deus. Não a cultura grega, nenhum pensamento político ou corrente política. Ele é muito maior. Jesus Cristo é maior que a religião. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, nele está toda a sabedoria. Ouça o que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2. Uma palavra maravilhosa. Dita
sobre o Senhor Jesus, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo, Ele é a sabedoria de Deus. Você quer entender o que está acontecendo com você, na sua vida? Vá a Cristo Jesus, venha a Cristo Jesus. Você quer compreender, ter o entendimento das coisas que têm acontecido no mundo hoje? Venha a Cristo Jesus. Ele sabe. Ele é o Rei dos Reis. Ele é a esperança. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos finalizar analisando uma última situação aqui neste quadro da crucificação de Jesus. Vimos o local da crucificação, as dores da crucificação. Vimos a sentença do crucificado e agora vamos ver a zombaria sofrida. Em quarto lugar, verso 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, balançando a cabeça. Sabe aquele gesto de total desprezo? Era esse. Meneando a cabeça e dizendo: olha os impropérios, olha as ofensas. Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Se você se lembrar do que aconteceu em Mateus capítulo 4, quando Jesus estava no deserto, 40 dias e 40 noites, jejuando, orando, se preparando para a escolha dos discípulos, Jesus enfrentou a tentação do diabo. O diabo se apresenta corporalmente diante dele e tenta Jesus de 3 maneiras. E o que mais ele dizia? Se tu és o Filho de Deus. Esta expressão. Se há algo em que você e eu devemos nos apegar, é essa fé. Jesus é o Filho de Deus. Isso detona com Satanás, porque ele quer que nós tenhamos dúvida quanto à filiação de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, enviado para morrer em nosso lugar como Deus, como Criador, e nos salvar dos nossos pecados. Então, se tu és o Filho de Deus, um desafio absurdo e cruel para quem estava lá pendurado no madeiro, com todas as dores da crucificação, com todo o esgotamento físico de quem suportou desde a noite anterior tudo o que ele tinha suportado. A zombaria por parte de pecadores ignorantes. No outro evangelho diz os transeuntes, quem passava por ali. Quem passasse por ali olhava, balançava a cabeça. Ei, você que diz que destrói o santuário em 3 dias, desça da cruz, se você é filho de Deus. Então, zombaria sofrida por pecadores ignorantes. Mas teve um outro tipo de pecador que zombou de Jesus nesse momento. Os pecadores religiosos. Olha o que está escrito no 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, ou seja, a nata da religião, os principais sacerdotes, não era nem o corpo de sacerdotes, eram os principais, aqueles que tinham se levantado e gritado, crucifica-o, crucifica-o, e conduzido com essa palavra a multidão a gritar a mesma coisa.
os principais sacerdotes. Quem era o sacerdote? Era aquele que foi instituído por Deus para representar o homem diante de Deus. E os escribas eram os conhecedores da lei, aqueles que transcreviam, faziam cópias. Os escribas eram versados em toda a lei de Deus. Eles tinham lido quantas vezes, a vida inteira, todos os sacrifícios que Deus tinha estipulado, mostrando para aquele verdadeiro e real sacrifício que havia de vir, e estavam cegos. A religiosidade muitas vezes cega a pessoa, tapa os seus olhos, fecha o seu coração e ela não entende nada. Aqui estavam os principais sacerdotes, os anciãos, os velhos, aqueles que tinham a sabedoria, e os escribas, blasfemando, escarnecendo, e diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Então desça da cruz e nós vamos crer nele. Jesus foi desafiado na sua fé. Olha o que eles disseram aqui no 43. Confiou em Deus? Confiou, né? Então, pois que Deus venha salvá-lo agora. Se de fato Deus lhe quer bem, e ele quer bem a Deus, ele disse: sou filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, na hora que você está passando por aflição, por luta, sabe o que Satanás quer que aconteça? Que você duvide de Deus, que você duvide de Jesus. É a mesma tática de Satanás, a mesma. Ele vem com dúvida. Ele vem com dúvida no seu coração. E quantos aqui, quantos de nós, já em momentos de angústia, parou e pensou: mas se eu sou filho de Deus, por que eu estou sofrendo isso? Se eu sou filho de Deus, se eu sou um dizimista fiel, se eu sou um servo de Deus, se eu estou ali lendo a palavra, por que isso está acontecendo comigo? Já não passou isso na sua cabeça? Por que eu estou passando por essas angústias? Desafiado na sua fé, continue confiando. Os sofrimentos que nós temos que passar aqui, passamos, não são nem para comparar com o que nós vamos ter de glória junto ao Senhor no céu. Não são nem para comparar, diz a Bíblia. E o que o diabo quer é tirar de você a morada no céu, a vida eterna, lançando dúvida no seu coração, se você ficar com a dúvida e deixar a fé. Jesus foi desafiado na sua fé. Ué, você não crê em Deus? Cadê o seu Deus? Davi foi desafiado, as pessoas perguntavam: o teu Deus onde está? Você está aí doente, está aí sozinho, e o teu Deus onde está? Meu Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. E não perdeu o controle de nada. De nada. E ele foi zombado e escarnecido também por um outro grupo de pecadores, os pecadores condenados. Os ignorantes que passavam por ali sem saber de nada, só sabiam que tinham crucificado um tal de Jesus. Aí eles falavam aquelas ofensas e insultos. Os religiosos, pecadores religiosos, tão perdidos quanto os outros, também da mesma forma insultaram, blasfemaram, escarneceram. E agora aqueles que tinham sido crucificados com ele, um de um lado, outro de outro, igualmente, verso 44, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Nós sabemos pela narrativa de Lucas que um desses ladrões, em meio àquele período de zombaria de Jesus, algo foi acontecendo dentro dele e ele se arrependeu. E ele foi salvo. Sabemos com certeza porque Jesus lhe garantiu ali na cruz. Mas antes,
dessa experiência gloriosa de salvação, ele também foi um escarnecedor. Algo aconteceu no meio, nesses momentos, na vida daquele homem. Uma transformação, uma mudança de mente. Aquele a quem ele estava escarnecendo, de quem ele estava escarnecendo, passou aquele a quem ele dirigiu uma súplica e foi ouvido. Ele declarou a sua fé: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe garantiu. Essa transformação é o que pode e é o que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, com a palavra de Deus, com o poder do sangue de Jesus derramado ali naquela cruz. Olhando para a cruz de Jesus, você vê e entende o que o salmista disse no Salmo 85, verso 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Nós entendemos também o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. O resultado, o pagamento do pecado é a morte. Ali estava Jesus, morrendo. Mas ali também estava o dom gratuito de Deus. A cruz tem as suas duas faces: a graça e a verdade, a justiça e a paz, a morte e a vida. Eu gostaria que você pensasse em duas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Você pensasse nas respostas dela. Concluindo, a primeira pergunta: qual a posição de Jesus? Qual a postura de Jesus na cruz? Ele suportou tudo: as dores, as afrontas, as injúrias, os escárnios, as injustiças, os maus tratos, as crueldades, a dor física, a dor moral, a dor espiritual. Ele foi até o fim sem nenhum analgésico, sem nenhuma anestesia. Se ele descesse da cruz, o que ele poderia fazer? Nós desceríamos para o inferno. Se ele se salvasse a si mesmo, como foi desafiado a fazer, não poderia nos salvar a nós. Porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu. A cruz de Jesus é a nossa escada única para o céu. Então, qual a postura de Jesus? Até o fim. E exclamou: acabou, está acabado. Vamos ver logo essa exclamação bendita de Jesus, concluindo o processo até o fim. A segunda pergunta que eu quero fazer: qual a sua postura em relação a Jesus? Qual a sua decisão nesta manhã, neste momento, diante deste quadro maior, incomparável? Nunca na história do universo existiu algo que chegasse aos pés deste quadro que nós lemos aqui agora, sobre o qual meditamos um pouco. Nunca, nenhum fato, nada, por mais dramático, nenhuma história, por mais tremenda, por mais dramática, por mais linda que seja, nenhum amor jamais será comparado ao amor de Jesus. Qual é a sua resposta? Gostaria de convidar você para orarmos neste momento. Se você quiser responder aquela pergunta de Isaías, quem creu na nossa pregação? Se você quiser dizer, eu creio. Quando eu li esse trecho nesta manhã, eu disse, Senhor, eu creio. Eu quero orar por você. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.